Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E simbora, pessoal, né, continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, e também polemizando, o que é importante, né, com as diferentes posições aí do campo, né, progressista, do campo aí, né, de quem está preocupado com as transformações sociais. E hoje eu estou aqui com o Oswaldo. O Oswaldo é do Diálogo e Ação Petista. Vamos conversar, né, debater os rumos do governo, e eu também fazendo umas críticas que precisam ser feitas, para a gente, né, minimamente avançar aí na discussão. Então, Oswaldo, um prazer recebê-lo aqui. Peço, por favor, que ele fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Bom, eu sou Oswaldo, eu sou militante do PT desde 1984. Hoje eu sou atual coordenador do Setorial de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo e estou no DAP, né, que é um agrupamento político dentro do PT, desde 2015. E aí a gente vai levando as batalhas dia após dia. Oswaldo, Oswaldo, vamos aí para a primeira pergunta, né? Começar aqui a nossa live com uma pergunta já meio polêmica. O, o, o próprio diálogo e ação, né? Está faltando um pouco isso, né? Para o PT, ultimamente, né? O que é o diálogo e ação petista? Está faltando um pouco de diálogo e ação Ah, ok. Então, o Diálogo e Ação Petista, ele surgiu há 12, 13 anos atrás, né? E anteriormente ele chamava Diálogo e Ação. Aliás, Diálogo Petista. Por que ele surgiu? Porque o PT ele foi se transformando ao longo dos tempos, e você vê assim claramente, o PT era um partido que estava constantemente nas lutas, qualquer confusão política, ele estava lá envolvido para defender a classe trabalhadora, e com o passar do tempo, a partir do momento que ele passa a ganhar prefeituras, a ganhar governo, a ganhar parlamentares, você tem alguma certa transformação interna. Ele passa a ser um partido mais institucional e menos de luta. Tá? Não que a luta tenha sido abandonada, a luta de rua, mas ela é muito menos intensa do que foi na sua origem, né, na primeira década. Então, o Diálogo e Ação Petista ele surge para resgatar essa história do partido, a voltar a fazer com que o PT volte a ser o que ele foi, né? Indo nas disputas políticas, tanto na parte institucional quanto nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos enfrentamentos da vida real, né? Não na vida do parlamento apenas. Então, por isso que o diálogo acabou sendo constituído, né? E assim, o Diálogo e Ação Petista é um agrupamento de forças políticas de militantes do PT que querem que o PT seja aquele PT da origem. Então, há vários companheiros de muitas origens políticas dentro e a gente vai funcionando dessa forma. entendi. E é possível retomar as origens do PT? Eu acredito que sim, porque senão talvez a gente tivesse mais no PT, né? Por que eu falo isso? Porque o PT ele é um partido de classe. Isso aí ele não perdeu. Então, as pessoas às vezes perguntam: o PT é um partido socialista, um partido comunista, o que é o PT? Para mim, para muitos companheiros, ele é um partido de classe. Ele é um partido que os trabalhadores da cidade, do campo, da juventude, têm como referência o partido, porque é o partido que está sempre levantando as questões sociais. Então, enquanto tiver essa relação entre os trabalhadores, entre a juventude e o partido, você
há esperança de que o PT volte a ser o que ele era. Recentemente, uma pesquisa na cidade de São Paulo mostra que a preferência partidária aqui na cidade, que é uma cidade do Sudeste, né? Assim, para a gente não comparar, falar, porque tem muita referência ao Nordeste, é tudo petista, aqui não é. Na cidade de São Paulo, a preferência partidária chega a 30%. 30% da cidade de São Paulo se identifica como partido, o PT como seu partido. Então, isso dá esperança para que a gente continue a luta, né? Entendi, Oswaldo. E Oswaldo, como que você vê, né, uma questão que eu sou crítico, né, ao PT, eu não escondo isso de ninguém, que é em relação à questão das alianças, né, principalmente com as alianças, né, de setores de direita que o PT costuma fazer. Esse é um problema que nós enfrentamos, tá? Porque eu também sou contra, né? Uma grande parte dessas alianças, o DAP é contra. Muitos companheiros argumentam que para governar esse país você precisa fazer aliança com Deus e o diabo. Ok, em alguns momentos você até pode fazer, em algumas questões específicas, mas não pode ser uma política constante do partido. Mas o que está por trás da necessidade de fazer essas alianças? Não que eu concorde, mas é que tem uma discussão que não é feita, aliás, o PT já fez, é uma discussão que está congelada, é que é o seguinte, as instituições no Brasil, elas não funcionam mais. Aliás, elas nunca funcionaram em interesse dos trabalhadores. Tá? Se você, o que precisaria fazer? As instituições precisariam ser reformadas. A reforma política, a reforma do judiciário, porque se você olhar a constituinte, a estrutura política do país é a mesma de 1500, né? É a mesma depois da República. Não se mudou, não houve alteração de fundo. Você tem alguns enxertos na legislação política, mas você não muda a estrutura de poder. Inclusive, quando na Constituinte de 88, quando se votou, o PT votou contra, porque ele entendia que aquela Constituinte não resolve nenhum problema da população, apesar de ter algumas conquistas sociais mais pequenas. Então, o PT tem claro isso aí. Só que essa discussão ela parou no tempo. Se você pegar a documentação, a declaração de voto do presidente Lula, que na época era constituinte, ele fala, ele deixa muito claro, nós votamos contra essa constituinte, apesar de alguns ganhos sociais, porque ela não muda a estrutura econômica do país, não muda a estrutura política. Uma grande parte das conquistas que estão na Constituinte, elas precisaram ser referendadas pelo Congresso, ou seja, são questões que estão na Constituinte a favor da população mais pobre, mas que precisariam de um Congresso que é o mesmo Congresso da ditadura. Em termos gerais, é o mesmo. Então, essas conquistas, muitas das conquistas que estão na Constituinte de 88, elas não foram para frente. Então, por que se faz as alianças em todos os aspectos, em todos os níveis? Porque não dá para fazer se não tiver a discussão da Constituinte em vigor. Então, nós teremos que mudar a estrutura do país. Eu não concordo muito, não concordo em nenhum ponto, nenhum número e grau das alianças, né? Mas é o que se faz, tem feito e isso tem consequência, tá? E a gente, provavelmente você vai me perguntar, isso vai ter consequências do que é o governo do Lula hoje. Maravilha. E Oswaldo, falando em governo Lula, né? Uma questão que a gente
precisa debater aqui e ser sincero aqui no debate, né? Que é a questão do arcabouço fiscal, né? Como que o Diálogo e Ação vê essa medida? Oswaldo, liga seu microfone. Desculpa. Então, a gente é contra o arcabouço. Se você olhar historicamente, as reformas, os ajustes fiscais, acho que ocorreram dois, desde a Constituinte. Um do Fernando Henrique e outro no governo Temer, que é aquele famigerado teto de gastos. Nos dois casos, o PT sempre votou unânime contra o ajuste fiscal, porque ele entende que o ajuste fiscal é um empecilho para que os gastos sociais, que os gastos sociais sejam ampliados, né? Que as demandas da população sejam deixadas de lado. E o arcabouço fiscal não é nada mais que um ajuste fiscal pretendido, né, exigido pelo capital financeiro, pelos Faria Limers, enfim. A gente é contra, tanto que corremos risco, a partir do ano que vem, não ter dinheiro em caixa. Né? Se não houver um superávit ou pelo menos zerar o déficit orçamentário esse ano, o ano que vem nós não temos dinheiro. Então, isso é algo que o Diálogo e Ação Petista é contra, porque vai engessar qualquer reivindicação popular, né? Mas, infelizmente, é aquela história que você coloca das alianças, e você tem razão. A necessidade de alianças faz o governo abrir mão daquilo que ele sempre foi contra. Então, por exemplo, a questão do reajuste fiscal, nós sempre fomos contra. Hoje nós fazemos porque a gente é pressionado pelo capital e o nosso governo é um governo, não é um governo de frente popular, é um governo amplo demais, para o meu gosto, que vai de A a Z no espectro político. Então, nós vamos ver o ano que vem o que vai acontecer com o arcabouço. Mas, provavelmente, coisas boas não virão. Opa, tivemos aqui um pequeno problema, né? Peço aí desculpa, mas já estamos aqui de volta, né? E Oswaldo, né? Em cima da questão da crítica ao arcabouço fiscal, né? Você acha que o arcabouço pode, né, pavimentar o caminho de um possível retorno da extrema direita? Não, assim, a extrema-direita ela sempre existiu no Brasil. Tá? Não é uma coisa que o Bolsonaro inventou. Ele sempre se manifestou de várias formas. Né? Nós tivemos uma época que era o malufismo. O malufismo era extrema-direita nesse país. Em função do avanço do campo progressista, a direita recua, né? A extrema-direita recua, e ela começa a ressurgir quando por causa de um plano, também por causa do plano econômico, né? Não sei se vocês lembram, no começo, no segundo mandato da presidenta Dilma, o plano econômico faz com que as demandas sociais sejam reprimidas, e aí surge a direita sempre com o pretexto da corrupção, que a corrupção impedia os gastos sociais. Só que, na verdade, quem impedia os gastos sociais era o plano econômico, que até esqueci o nome do ministro, mas o que é o do primeiro mandato da Dilma. Então, eu não digo que o arcabouço vai alimentar a extrema-direita, porque a extrema-direita está acuada, é meu ponto de vista, né? E eu acho que não é isso, não é o suficiente para ela avançar. Mas o que vai permitir é que setores liberais, vamos dizer assim,
democráticos, entre aspas, né, possam ter um campo, ter um avanço na empreitada, né? Porque a partir do momento que você deposita as esperanças no PT, no Lula, para que ele faça aquilo que ele prometeu, aquilo que a população quer, que é moradia, que é saneamento, que é salário mínimo decente, saúde, educação, a partir do momento que você não consegue atender, porque há um contingenciamento de gasto, você abre espaço para a direita. Ou não precisa ser extrema-direita. Extrema-direita vai depender muito da ação de rua, da população, né? Assim, enquanto o movimento social está na rua, a extrema-direita ela sempre recua. Isso você pode, se você olhar no passado, foi assim. E nesse momento eu não vejo condições da extrema-direita querer avançar como ela fez em 2013. Agora, se você, a partir do momento, abre espaço e você não tem candidato, vamos dizer assim, centrista, liberal, social, um péssimo tucano da vida que possa regimentar, pode até ser que abra espaços eleitoralmente, mas a tendência, eu acho que é a população cada vez mais acreditar nas eleições, né? Entendi. Oswaldo, uma das coisas que o PT é criticado e com razão, né, é que o PT perdeu o seu contato, né, da direção com a base e principalmente com os movimentos sociais, né? Como que você encara essa crítica? Eu encaro a crítica com tranquilidade, porque, de certo modo, há uma razão, está correta, né? Há um distanciamento entre a direção e os movimentos sociais. Apesar de que nos movimentos sociais, nos sindicatos, a maioria são petistas. O que você não tem mesmo é um vínculo maior como você teve no passado. E é por isso que nós surgimos, né? Que é para que o PT, aqui quando eu falo PT, a instituição PT, esteja mais participativa na questão das reivindicações, né? Nas lutas. Eu encaro com tranquilidade, não me sinto ofendido nem um pouco, tem razão quem faz a crítica. Então, só que a saída para a crítica não é só criticar, né? Porque tem muitos companheiros que criticam, mas não dá o segundo passo. A gente critica, faz o debate honesto dentro do partido e, a gente tenta empurrar a direção, os dirigentes, os parlamentares também, a estarem mais próximos, né, das demandas. Não vejo, não sinto assim nenhum desconforto com a crítica. Entendi, né? Você fala aqui de qual seria esse segundo passo. Você repete a pergunta, deu uma truncada no som. Você fala, né, de um segundo passo. Qual seria esse segundo passo? Você fala de atuar deixa eu lembrar agora, da questão do PT estar nas lutas novamente, né? É isso? Eu eu perdi o fio da meada aqui, pera um pouquinho. Não, Eu falei assim, você fala do pessoal, você fala do pessoal que critica, ok, né, ok, e ok. não dá o segundo passo. Qual Não, seria esse o segundo segundo passo? passo que eu digo é assim, é você levar as demandas para dentro do partido, propor, debater, fazer com que o PT sim, encare a demanda como necessária e
e ir para a rua, ao mesmo tempo que a direção ainda hesita ou ainda tem uma certa lentidão, a gente, o DAP, os petistas, tem que ir para a rua, independente se a direção já tomou as iniciativas. Em muitos casos ela toma, outros ela demora um pouco mais, outros as direções acabam deixando no meio de lado. Mas então os petistas, o segundo passo, quando eu digo, é a gente estar na rua. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem concreto. O Congresso dos Zonais do PT, aqui da cidade de São Paulo, ele aprovou uma emenda, uma resolução contra a privatização da Sabesp. Ok. O PT ainda está se organizando como um todo para participar da luta. Porém, nós, do Diálogo Ação Petista, estamos incentivando, estamos constituindo os comitês contra a privatização onde a gente atua. Então, eu atuo no centro, então eu tenho um comitê contra a privatização da Sabesp na região central, outros companheiros têm na região da Zona Sul, outros têm na Zona Leste, e a gente vai fazendo e vai chamando os petistas a participarem. O segundo passo é esse, não esperar que a direção, as direções do partido entrem. A gente não tem tempo para esperar. No caso da Sabesp, menos ainda, porque o prefeito e o governador querem vender a preço de banana ainda esse ano. Então, a gente não tem tempo. Então, o segundo passo é, você propõe, o PT aprova, mas demora para fazer, nós fazemos, petistas têm que fazer, tem que estar na rua. Não tem jeito. Então, e aí depois a direção acaba indo, acaba ajudando, isso aí é normal. O segundo passo é esse, não esperar uma decisão formal, enfim, a gente vai tocando a vida. E, Oswaldo, como está esse tema? Oi, como está? Eu não vi, cortou um Como que pouco. está aí a luta com essa Sabesp? Então, assim, a luta ela começou uns 3, 4 meses atrás. Opa, não vi? Ok. A luta ela começou uns 3. A luta começou uns 3, 4 meses, né? A partir de pedido dos companheiros do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Meio Ambiente, né, na qual os trabalhadores da Sabesp estão incluídos, né, para que fizesse uma campanha contra a privatização, não só da Sabesp, mas também da CPTM e do metrô. E, aos poucos, a coisa está crescendo, tá? Por exemplo, no centro, eu vou falar do centro que eu conheço bem, que é onde a gente começou o trabalho, né? Eu comecei o trabalho. A gente começou com 4, 5 pessoas representando partidos diferentes, sindicatos diferentes, e aos poucos a coisa foi engrenando. Tá? A gente chegou a fazer reunião com 40, 45 pessoas, né? Com bancada, com representantes das bancadas de vereadores do PT, do PSOL, do PSB, lideranças de ocupação que lutam pelas moradias, né? E é uma campanha, Guilherme, que é muito fácil de fazer, porque a população, a hora que ela vê que o governador quer vender, e que você fala, olha, se vender a Sabesp, ela vai ficar igual a Enel, a pessoa na hora toma um susto, porque o serviço da Enel é ruim, é caro, qualquer bairro tem problema de receber energia, mesmo eu que é de classe média, basta chover, basta escurecer o tempo que cai energia, e aí é uma campanha que é fácil de fazer, você conversa com o povo assina, o povo adere, e você teve a primeira fase, a gente estava com a panfletagem e abaixo assinado. Agora, a partir do dia 5 de setembro, foi lançado um plebiscito popular,
em todo o estado de São Paulo, e quem quiser participar, provavelmente vai encontrar isso, as banquinhas com as urnas, em frente às estações do metrô, em lugares de aglomeração, como feiras, em portas de ocupação de moradia, e o objetivo, a gente quer até em 2, 3 meses ter 1 milhão de votos para poder fazer uma pressão maior no governador e não só nos governadores, né? Nos deputados, nos vereadores. Por quê? Se os vereadores, por exemplo, a Sabesp é estadual, mas se os vereadores não quiserem abrir mão da Sabesp, a Câmara rejeita e fica inviável privatizar a Sabesp. Por quê? Na Constituição, quem decide, quem define, quem vai gerenciar o saneamento, a água e o saneamento na cidade são os prefeitos. Então, se o prefeito não quiser vender, não quiser que a Sabesp seja entregue para iniciativa privada, ele breca e fica inviável, porque aí a Sabesp passa a ser meia Sabesp para vender. Você vende tudo, mas você não consegue vender a parte de São Paulo. Então, outra parte é a pressão sobre os deputados estaduais, né? Porque o governador Tarcísio vender a Sabesp, ele precisa mudar a Constituição estadual, porque na Constituição estadual consta que quem é o responsável pela água e esgoto é o governo do estado, portanto, ele não pode entregar para ninguém. Então, ele tem que mudar primeiro a Constituinte estadual, depois ele aprovar a venda da Sabesp. Pode ser um trabalho aparentemente difícil para o governador, mas não é muito, porque ele tem a maioria. Então, nós temos que fazer pressão para a gente reverter, para atrair 8, 9 votos, que normalmente votam para o governador, para o nosso lado. E é uma luta que a gente tem que fazer. Eu acho que é uma luta fácil. E aí até faço um apelo para quem está assistindo, procurar onde os comitês, procurar os sindicatos do metrô, dos ferroviários e da Sabesp, para tentar aderir, porque é extremamente importante. Muito importante. Se eu não me engano, vou só estender um pouquinho mais, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas, de usuários, aqui na cidade de São Paulo, usam a tarifa social, que hoje é R$18. Tá? Provavelmente, como aconteceu no Rio, aconteceu em Manaus, a tarifa social não vai ser tão social assim. No Rio, passou acho que de 40 para R$150 a tarifa social. Então, a gente vê que não vai ser bom para ninguém, muito menos para a população mais pobre. Certo. Oswaldo, a gente fala aí né, do plebiscito e tal. E o que vai ser feito depois disso, né? Porque eu acho que daria uma boa noção aí de como mobilizar a população para impedir para que esses processos de privatização ocorram, né? A intenção é mobilizar a população, fazer manifestações, né? Contrários a essa política do Tarcísio. Exato. A ideia, tanto do abaixo-assinado quanto do plebiscito agora, é você possibilitar fazer a discussão com as pessoas. A gente não tem a mídia, a gente não é proprietária dos grandes jornais, das emissoras, então, o diálogo que a gente consegue fazer com a população é via abaixo-assinado ou via plebiscito. A ideia, de fato, é mobilizar mesmo, tá? E, nesse sentido, há uma proposta já, que é talvez para o começo de outubro, que é mobilizar em frente à Câmara Municipal para pressionar os vereadores a rejeitar
a entrega da parte da prefeitura referente à Sabesp para o governador do estado. Está no jornal de hoje, inclusive, está no UOL, acho que em outros canais, que o governo, o prefeito de São Paulo, ele faz uma carta entregando, abrindo mão do direito de saneamento público na cidade de São Paulo. Ele entrega para o Tarcísio para facilitar a privatização. E isso ele faz de forma escondida, inclusive passando por cima da Câmara Municipal, ou seja, a ideia inicial do primeiro ato seria, provavelmente, em frente à Câmara Municipal, para pressionar os parlamentares, os vereadores, a se posicionarem contra essa arbitrariedade do prefeito, porque o prefeito não tem poder para isso, vai abrir mão de uma estatal, de um serviço público. Então, mas a ideia é essa mesmo, mobilizar, ir para a rua. Aliás, muita gente, quando a gente entrega abaixo-assinado e começa a conversar com as pessoas, e pergunta, mas quando a gente vai para a rua mobilizar? Porque esses caras que eu falo os políticos que querem vender. Esses caras não estão nem aí. Só o papelzinho não resolve muito. Aí você explica que a ideia do papelzinho, o panfleto, o abaixo-assinado, ou o voto mesmo, é para você abrir discussão, para mostrar para a população o que está acontecendo. Porque se você abrir a Folha de São Paulo ou qualquer jornal, isso aí é meio escondido. Passa lá na segunda página, lá no rodapé. Então, é mobilizar mesmo. Tá? Provavelmente, começo de outubro, devemos ter uma mobilização, um ato, já o primeiro, né? Ser o primeiro ato na cidade de São Paulo para ganhar essa batalha. Né? E Oswaldo, aí a gente cai num outro problema, né? Que é o fato de que, né, parlamentares do campo estadual do próprio PT, né, votaram aí no representante do PL, né, do representante do Tarcísio para Lesp e, por exemplo, citando aqui a Maria Isabel de Noronha, votou no aumento do salário. Como que fazer essa disputa dentro do parlamento, sendo que os próprios parlamentares do PT, né, tiveram essa prática e que, ao meu ver, é bastante equivocado? Bom, eu não sei como te responder. Isso aí não é de hoje, né? As pessoas votarem do PT junto com a direita, principalmente quando é um aumento de salário, aumento de remuneração. Aí tem outras votações. É uma coisa muito vamos dizer assim, constrangedora. Eu não sei como responder essa resposta para você, mas é algo que a gente sempre questiona dentro do partido. Eu não vou sair atacando o vereador do PT, mas internamente, sim. Internamente a gente faz a discussão, a gente procura fazer a discussão, alerta que isso é um erro, né? Que não é a primeira vez que acontece. Então, um país que o salário mínimo aumenta muito pouco quando aumenta, você aumento de parlamentar, aumento de executivo, aumento do serviço público, mais do serviço público, da direção do serviço público, não dos trabalhadores, é bastante constrangedor mesmo. Eu não, eu não sei como a gente sai dessa situação, mas isso estou sendo franco, porque a gente não tem muito controle disso. Mas a crítica a gente faz. Isso aí você pode ter certeza. A gente critica porque isso é um tiro no pé. Felizmente é um tiro no pé. E, assim, você falou da dificuldade É uma questão que é importante da Sabesp, porque a Sabesp é uma referência maravilhosa no interior de São Paulo. Ele é o único serviço público ainda existente no Estado que o parlamentar local, que o vereador, o prefeito, pode falar, não, eu vou falar com a direção da Sabesp, com o governador, para poder levar água ou para poder levar saneamento. E para ele é um ganho político.
é importante para a população e o vereador ganha tem seu mérito, vamos dizer assim. E ele passa a perder isso, ele passa a não ter condições de oferecer serviço público algum. Tá? Então, isso coloca muito assim um pé atrás os parlamentares do interior, os prefeitos também. A outra questão é que a Sabesp é uma referência para a população de qualidade no interior de São Paulo. Acho que mais de 99% do interior de São Paulo é atendido por água e esgoto. O grande problema está na região metropolitana, porque aí a gente entende, porque há muita ocupação irregular, muito terreno que foi grilado e depois vendido. Aí, se você não tem endereço, você não tem CEP, você não tem luz, você não tem saneamento, você não tem nada. Então, essa é uma grande dificuldade na região metropolitana. Mas no interior, é uma empresa de excelência e você convencer o prefeito que você tem que vender uma empresa de excelência, que a qualidade da água é premiada, a água chega todo dia, o preço para a população é acessível, você falar que você vai vender e pode correr o risco, você pode dar... para quem é político no interior, pode estar pensando assim, pô, vou vender e vou me enterrar, né? Porque a gente sabe o que acontece com a empresa privatizada. A primeira coisa que ela demite todos os funcionários. Pode passar um ano e meio, mas ela demite. Porque para a empresa privada não interessa a cultura de funcionário público. Então, ela demite. Não só demite, como ela não contrata mais como funcionário da empresa, ela terceiriza. E a gente sabe o que acontece com as terceirizações. Então, eu sou dono da Sabesp, eu terceirizo para você, Guilherme, você fazer a manutenção. Aí você é tão arrochado por mim, que eu sou dono da Sabesp, que você vai fazer o quê? Você vai terceirizar ou vai contratar trabalhador avulso, aquele que vai vir fazer o biscatinho naquele dia e não vem mais. E a qualidade já era. Então, isso que é o que acontece. É assim na companhia telefônica, é assim na companhia de energia elétrica, enfim. Onde tem a iniciativa privada, o negócio é lucro, não é bem-estar social. Oswaldo, voltando um pouco na discussão do PT, né? Por que ainda construir esse partido, né? Insistir na discussão do PT? O projeto do PT deu certo ou está dando errado? Eu diria que o projeto PT é um projeto em construção, é uma construção permanente. E por quê? O PT ainda ele mantém o seu manifesto de fundação, as resoluções estatutárias lá da fundação. Então, você pegar o manifesto de fundação, ele vale até hoje, ele vale para os dias atuais. Ninguém ousou aquele manifesto de fundação, porque aí seria o fim. Aí seria construir um outro partido que não é o PT. O PT é um partido de construção, é um partido de classe social bem definida. Tá? Você encontra pequenos empresários, mas a grande maioria é de trabalhadores, de jovens que depois a gente vê se vão continuar no PT ou não. Mas a grande maioria é de um partido de classe. Então, enquanto tiver esse vínculo com a classe, o PT é um partido que pode avançar e avançar muito. Então, por quê? Porque as demandas da classe trabalhadora, elas continuam sendo as mesmas, né? Às vezes até mais, porque a gente passa um período do Temer e Bolsonaro que todas as nossas conquistas dos últimos 40 anos foram enterradas. Então, as demandas, elas voltaram para a pauta. Então, enquanto tiver isso, enquanto o PT falar que precisa de uma nova reforma trabalhista que atenda os trabalhadores, quando o PT falar que precisa ter reforma agrária, é um PT que pode agregar mais e mais trabalhadores, mais jovens, e o PT avançar naquilo que ele se propôs lá no início da sua fundação. Fora isso, fora a luta de rua, assim, a luta
dos movimentos, o PT não existe, não existiria mesmo. Tá? Então, é um PT que está construindo, está se construindo, está se transformando, e a gente do DAP quer que ele continue, volte a ser aquele da origem. Tá? A gente batalha para que ele não se transforme como se transformou os partidos lá da social-democracia europeia, lá, que hoje são rejeitados pelos trabalhadores. Né? Você volta lá, são partidos que são vaiados em público. Né? É isso que a gente espera do PT. Existe muito rechaço da base do PT em relação a algumas políticas que o PT toma? Por exemplo, você tem alguma assim para me lembrar? Deixa eu ver, vamos pensar aqui. Por, Você tem algum? por exemplo, Por exemplo? o arcabouço fiscal. Então, O o arcabouço arcabouço fiscal. fiscal. Ok. O grande problema do arcabouço fiscal no debate é que as pessoas não sabem o que ele é. Nem mesmo dentro do PT, essa discussão, eu falo dentro do PT, é na base, tá? Não se há um debate, não houve ainda um debate mais profundo do que é o arcabouço, as consequências, se tem alguma coisa boa, se não tem, enfim, não houve essa discussão. Deveria ter, porque a gente precisa saber para poder, inclusive, se defender e saber alterar os rumos, né? Mas, assim, publicamente não tem um rechaço, internamente não tem essa discussão, então, algumas pessoas, muitos companheiros que leram, entenderam o que é, tem críticas contra o arcabouço, mas a grande base do partido, dos militantes, eu falo dos militantes, aí não falo nem dos filiados, dos militantes que estão mais acompanhando dia a dia, essa discussão não é muito clara, é uma discussão difícil. Mesmo para mim, que eu sou estou mais ligado tal nas questões, eu não tenho muito claro assim os pontos que isso aí vai. Porque eu não sou economista, então para mim eu leio um programa econômico, para mim fica difícil, mas seria que é mais claro mesmo. As pessoas, os companheiros do PT, saberem os pontos negativos. O que eu sei é que se não tiver economia no orçamento, não vai ter dinheiro para o ano que vem. Isso é muito claro. Se não conter o déficit ou zerar, não tem dinheiro, terá menos dinheiro ano que vem, e assim assim nos anos seguintes. É a única coisa que eu sei assim mais claramente. Agora, precisaria fazer o debate mais profundo mesmo. Você tem razão. Tem que sempre discutir isso aí. Oswaldo, falando aqui da parte de fora, né, existe uma prática, né, que muitos militantes do PT reproduzem, que eu acho bastante complicada, né, e eu vejo aqui em São José dos Campos, né, de que o cara que critica o governo, né, está fazendo o jogo da direita, que o governo não pode ser criticado. Como que você lida com isso dentro do PT? Existe esse tipo de argumentação, né, na hora dos embates políticos? Existe. Existe eu acho que está na fundação do PT, que o PT ele não deve se confundir com movimento social e nem com governo. Se não me engano, acho que está no manifesto de fundação do PT. E a grande dificuldade é que os militantes do partido não têm claro isso. Que partido é partido, partido tem uma função, que é organizar os movimentos, os trabalhadores, a população, para defender alguma coisa que eles querem. A outra é o governo, que nós somos um governo capitalista, bem, queremos ou não é um governo socialista que o PT faz o que quer. É um governo capitalista e que nós temos que pressionar com uma certa sutileza, pressionar o governo. Não é errado isso, tem que pressionar. Porque
inclusive para o PT, no governo, não ser rendido pela direita. E tem os movimentos. Os movimentos não é o partido, não é o governo. Os movimentos têm que fazer o pedido. Tem que ir lá pedir, 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 porque senão o que acontece? Se o partido não cobra seu prefeito, se o movimento social não governa aquele que ele ajudou a eleger, primeiro, você não vai ter a demanda que você quer. E segundo, a tendência desse movimento é acabar. Por quê? Nós elegemos o cara não consegue atender, aí tem mil motivos, ou porque não tem força política, ou porque não tem dinheiro, enfim. E a gente se esconde e passa o pano, tá errado isso aí. Porque aí o movimento acaba esvaziando. Então, nós temos que fazer a crítica, não uma crítica besta, né? Mas tem que fazer uma crítica, uma cobrança política. Olha, nós queremos isso, tal. Tem que pedir. Aliás, o Lula vai em várias ocasiões. Nós sabemos que esse governo é um governo muito amplo. É um governo, se você contar, tem gente até bem à direita mesmo, muito à direita. O Lula, em várias ocasiões, ele fala: olha, companheiros, se vocês quiserem mais, vocês vão ter que vir pedir, porque os caras estão pedindo. Se vocês não vierem pedir, se vocês vierem pedir, não vierem pedir mais dinheiro para a educação, mais para a saúde, eu não tenho força. Ele não fala a segunda parte, mas ele, em outras palavras, significa: eu não tenho força para conseguir colocar vocês no orçamento. O Lula fala que o movimento tem que pressionar o governo. Então, o petista que fala que você não pode fazer uma crítica ao partido, eu vejo muito isso, tá? Tá errado, porque você não ajuda. Primeiro que você desgasta o partido e você não ajuda o companheiro que está no governo a avançar. Então, eu acho muito errado o companheiro que xinga você porque você fez uma crítica ao governo que ele elegeu, né? Tá errado. Tem que criticar, mas dentro do aspecto, dentro vamos dizer assim, tem que ser uma discussão fraterna. Olha, tem que fazer isso, tem que mudar, porque senão não tem jeito. Então, eu critico muito esses companheiros que pensam assim, que partido não pode criticar o governo, que movimento social e sindicato não pode ir lá na porta da prefeitura ou da presidência pedir coisas. Eu acho errado. Isso aí acaba com o movimento, acaba com o partido. Perfeito. Ô, Oswaldo, discussões e indo para a raiz do problema. Ao meu ver, o problema do PT, né, é hoje, né, e eu acho que eu diria, né, ainda que em menor nível, no começo da sua fundação, é a questão da conciliação de classe, né? Como fazer com que esse partido, né, se isso é possível, se transforme em um partido com independência de classe. Você falou que o PT é um partido de classe, mas o PT é um partido independente pela independência de classe? Eu diria que você tem dois partidos hoje. Você tem um partido que está na base, que são que estão na rua dia a dia, e tem um partido que está na instituição, ou no parlamento, ou que está nos governos, né? A melhor forma para o PT se manter a independência de classe é você trazer a classe para dentro do partido. Porque o partido precisa renovar, o partido precisa ter um arejamento. Você precisa trazer gente jovem, gente nova, nova no sentido político. Gente que você encontra na campanha eleitoral, que apareceu lá porque tem referência ao PT e que pede para se filiar,
que quer se filiar, que quer atuar, você tem que trazer essa gente. Porque é assim que você vai conseguir trocar direção e então, tentar reverter esse quadro de conciliação. A conciliação ela tem um preço, né? A conciliação de classe custou a cabeça da presidenta Dilma. A conciliação chegou num ponto quando ela que impossibilita o PT de fazer um governo para qual ele foi eleito. E aí você tem aí o que acontece a partir do momento que a presidenta Dilma que era um governo de conciliação e hoje é um governo de conciliação também, não consegue atender a demanda, começa a atender as demandas do capital. Quando coloca o ministro Levi, lembrei o nome do ministro, que não lembrava aquela hora, e passa a aplicar a política do outro lado, não do nosso, porque ela cede, o governo cede, não vou falar só ela, mas todo o staff dela cede à pressão, você põe a população contra você mesmo, né? Então, a conciliação tem esse problema. Você tem um limite, você pode conciliar alguns pontos, você não pode ter não acredito em governo de conciliação eterno. Tá? Se você olhar, pensar, a gente fez a conciliação em 2004, né? 2004, quando o Lula foi eleito? 2004. Em 2006, o pessoal já queria pedir a cabeça do Lula, na história lá do mensalão que nunca existiu, né? Então, o governo de conciliação, você corre o risco de pôr a cabeça na guilhotina. E se o Lula... a Dilma, quando não conseguiu, por causa da conciliação, ela não conseguiu mais trazer a população para o seu lado, foi a conta. E eu temo que... Eu acho que não vai acontecer, porque o Lula é muito mais... O Lula é um ser político muito, muito, muito esperto, muito inteligente. Eu acho que não tem outro lugar, outro no mundo com essa qualidade. Ele não vai deixar chegar a esse ponto, mas é um governo que se deixar conciliar ao extremo, e quando conciliar, você ceder para o arcabouço, é ceder para a reforma tributária, que só vai ter a primeira parte, provavelmente não vai ter a segunda. A primeira parte é só para organizar os tributos dos empresários. A primeira parte, desculpa. A segunda parte quer você dar os ganhos para a população, taxar os ricos, taxar a herança, baixar as alíquotas para a classe média. Eu não sei, isso dificilmente vai ter. Eu não acredito. Posso estar errado. Então, quando você concilia dessa forma, que você só consegue atender um lado e o outro você não atende, porque você conciliou, você põe sua cabeça na guilhotina. E o melhor jeito de você romper a conciliação é você estar na rua. É você ir lá cobrar para que quem esteja lá no meio da conciliação tenha espaço para impor o que ele quer. O espaço pôr as questões da direita para o nosso lado. Mas é isso. Tem um exemplo, o governo da Colômbia, que foi eleito há pouco tempo, eleito acho que no final do ano, começo desse ano, ele é um governo de conciliação, igual o nosso. E o que aconteceu lá? Ele mandou um projeto de interesse da população, não foi rejeitado, mandou o segundo, mandou o terceiro. Aí no quarto ele rompeu com a conciliação. Ele demitiu todos, porque você concilia, mas você não tem os votos, então para que a conciliação? Ele rompeu, ele demitiu os ministros ligados ao capital financeiro, ao capital empresarial, e vamos ver o que acontece. Mas ele tem que pôr o povo na rua. E eu vi outro dia uma manifestação que ele vai lá, ele consegue fazer manifestação há uma manifestação de apoio ao governo em todas as grandes cidades da Colômbia, né? Então, é um caminho que ele aponta. Até onde ele vai chegar, não sei. Mas é o caminho que o PT tem que olhar com atenção, porque senão a gente vai ceder. E sabe que aqui no Brasil, aqui é um presidencialismo, mas que não é tão presidencialista. Nós temos um primeiro-ministro que chama
chama Lira, né? Que quer fazer a pauta, que quer indicar ministro, que quer fazer o orçamento. Então, nós temos que se preparar para dar um basta nisso. Felizmente, nós vamos ter que batalhar muito. Maravilha, vamos aí para uma pergunta da nossa entrevista, né? O papo aqui tá muito bom. E Oswaldo, né? A gente sabe que a extrema-direita, ainda que derrotada eleitoralmente, ela está ainda em pé, né? Como combater ela? Né? E o PT está combatendo a extrema-direita? Bom, a extrema-direita tem dois aspectos para combater. O primeiro é você estar com a população mobilizada, com os movimentos sociais na rua reivindicando. Esse é o primeiro aspecto. Que aí você barra qualquer iniciativa de rua da direita, como aconteceu em 2013. Então, nós temos que estar na rua reivindicando, enfim, pedindo. A outra é que nós temos que punir, a punição. O Brasil tem um defeito que aqui nunca se puniu nenhum golpista, nenhum torturador, ninguém. Passa-se o pano e a vida segue em frente. Eu acho que para derrotar a direita, de fato, aqui, a extrema-direita, eu acho que um dos caminhos, além do povo na rua, é você começar primeiro com algumas mudanças na Constituinte, tá? Imediatas, que é eliminar o artigo 142 da Constituinte, que é aquele que os bolsonaristas falam que dá o direito dos militares tomarem o poder. A segunda são as leis que derivam desse artigo 142, por exemplo, a Lei da Garantia e Ordem, que permite um executivo chamar os militares das Forças Armadas a atuarem na vida civil. E a gente sabe o que acontece com tudo isso. E, por fim, é você pressionar para que haja punição. Até agora, a gente está vendo os magrinhos sendo presos, sendo condenados. Nós temos que pressionar para que os mentores do golpe sejam presos, para mostrar, inclusive, para a direita que não há mais possível isso. Então, por enquanto, só tem os magrinhos. Tem que ter falta os empresários, falta os juízes, falta os militares, da reserva e da ativa, né? Então, o caminho tem que, para colocar a extrema-direita na sua caixinha novamente, nós temos que avançar nisso, e isso nós temos que pressionar. O PT, assim, esse segundo aspecto, o PT não tem muita força, a única força que tem é pressionar. Eu sei que o deputado Zaratini, ele tem uma proposta de emenda constitucional que altera ou modifica, eu não sei, eu não conheço o teor dela, o artigo 142, que já é um primeiro passo. Mas você tem que dar um jeito de punir os responsáveis por tudo isso, né? E não só pelo golpe, né? Porque são esses caras que deram o golpe que mataram 700 mil pessoas no Brasil. Muitos podem ter esquecido, eu não esqueci. Então, estão tudo aí. Estão tudo aí pilhando o nosso dinheiro, né? Porque eles pilharam muito nesses últimos 4 anos. Então, todos eles tiraram proveito pessoal. Então, tem que punir. Tá? O caminho é punição. O povo na rua vai pedir as coisas, as reivindicações e pressão para punir todos os golpistas. É isso. Acho que é o caminho para colocar a direita na jaula. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Oswaldo, né? Pela participação, pelo ótimo papo, né? Pela troca de ideias.
para ele fazer as considerações finais. Bom, obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado para aqueles que estão assistindo, né, vão assistir. O que eu posso falar é o seguinte: a vida não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, a gente tem que estar na rua, a gente tem que aproveitar aquele movimento que vem desde 2015, 2006, que conseguiu tirar o Lula da prisão e que reelegeu o presidente a mais um mandato, aproveitar esse fôlego da vontade de luta das pessoas para a gente voltar a reivindicar como se fazia antigamente. Eu acho que os companheiros que estão assistindo, eu faço um apelo, eu acho que é importante estarem na campanha contra a privatização da Sabesp. Enfim, tem muita coisa para fazer e assim, o PT é só uma peça. O PT ele não existe se não tiver ninguém indo lutar com ele. Então, eu peço, acho, assim, eu faço um apelo para os companheiros que estão assistindo assim, a se engajarem nas lutas que tem no dia a dia. A Sabesp é uma delas, mas há outras e não precisa ir longe para achar, né? Nós temos um problema em tudo quanto é lado. Então, os problemas se resolvem no dia a dia na luta. Então é isso, um abraço e obrigado pelo convite, Guilherme. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo ao Oswaldo, né, Thiago e as competistas. Agradecendo também a você que nos acompanhou, né, pedindo aí desculpa aí pela minha tosse, né, inclusive mudei de lugar aí para fazer a live para, né, conseguir, né, fazer a live, né. Quando você tosse é isso daí que se tá bastante, está funcionando comigo. E, né, passo aqui a bola, né, pro Oswaldo, né, e lembrando sempre aqui do povo se inscrever no canal Mil Debates. Inscreva, curta o vídeo, compartilhe, comente, concorda com o Oswaldo, se não concorda com o Oswaldo. Faça o mesmo nos outros vídeos, no Facebook, TikTok, Instagram. E, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007. Aqui, tem um pequeno aqui, pronto. 385 007 028 00 CPF. E, né, no Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debate. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todo mundo e